Oi, gente, meu nome é Emanuel, e hoje eu acho que eu queria falar sobre esse artigo aqui, Intersecting Graphs from Families of Balls in Rn. Esse aqui é um artigo do Erdős, junto do Chris. O Chris, ele é o orientador do meu orientador. Esse aqui é o artigo que ele tem junto do Erdős. Aí esses dias aí eu tava procrastinando muito. E aí, esses dias ontem, eu resolvi ler esse artigo e gostei. É muito diferente de tudo aquilo que o Chris faz e que é aquilo que eu faço também. Eu achei interessante, assim. Eu queria falar um pouco sobre esse artigo. Acho que pra mim tem um caráter bem histórico aqui, sei lá. Enfim, então, bora lá. O que o Erdős, o Chris, o Grantz e o Parson falam nesse artigo aqui? Deixa eu ver se eu consigo... Perfeito. Adicionar uma página. Bora lá. Então, é o seguinte. Aquilo que eles estudam é essa família Gama N, que é família de... Então, é o conjunto de grafos que são grafos de interseção de bolas em Rn. Então, para dar um exemplo, então, como é que é isso aqui? Então, é todo grafo que ele pode ser escrito como um grafo de interseção de bolas. Então, por exemplo, se a gente tem aqui o C4 ou o K22, que eu vou, curiosamente, sem razão nenhuma, colocar ele assim. Então, K22, a gente consegue desenhar, descrever ele como interseção de bolas na Rn da seguinte forma. Então, você desenha uma bola. Então, cada bola é um vértice, e aí, se duas bolas intersectam, você bota uma aresta entre eles, você bota o ponto ruim, e essas bolas não precisam ter o mesmo raio. Aí acho que o jeito que se desenha o K22 é meio que assim. Isso, e mais uma aqui, isso. Isso, sem tocar. Tipo isso. Perfeito. É isso. Aí agora, da sua família de bolas, no caso da sua família de círculos, aquilo que você faz você faz um vértice para cada um, e aí você adiciona uma aresta dois vértices se os círculos, nesse caso, intersectam, e aí desse jeito você recupera o seu K22. Esse aqui é um dos exemplos. No R2, né? Esse aqui é no R2. Tá, o que mais que dá pra fazer aqui, né? Eu acho que eu sei fazer o K23. Então, K23 vai ser esse grafo aqui, né? Grafo partido com dois vértices de um lado e três vértices do outro. O jeito que dá pra desenhar ele, eu vou fazer aqui. É bem parecido com esse outro. Só que agora, no lugar de... E a observação aqui é que você pode considerar bolas de diferentes raios. Então aqui acho que eu vou... Eu não sei se você precisa de considerar bolas de diferentes raios para desenhar o K22, mas eu vou, só porque fica mais fácil. Então, esse aqui é o K22, e para desenhar o K23, vou chegar esse aqui um pouco mais pra perto, isso, sem se encostar. E aí eu vou desenhar mais uma bolinha aqui dentro. Show! E eu tenho o K23. Perfeito, mais um exemplo. E aí, sei lá, você tenta aqui fazer o K33, e aí você começa desse jeito, e no fim você chega na conclusão que não dá. Isso o K33 não consegue ser representado como grafo de reversão de bolas em R2. Então ele não pertence a gama 2. Justo?
Eu acho que o jeito que você mostra isso é com análise de casos, talvez um pouquinho de topologia, aí, coisas assim, que eu não sei muito. É, mas enfim, o resultado principal do artigo deles é que. Então acho que esse é o teorema. É o corolário 2 do artigo, mas eu vou escrever como teorema 1, que é que KPP não pertence ao gama N, isso, se ou para P maior do que uma função f de n. Então, se P é maior do que uma função f de n. Que vai ser uma função muito grande aí, que eu não sei o que é. E eu acho que até em aberto, que é o assintótico dessa função. Eu não faço ideia qual que é. Eu acho que é um problema aberto, mas fica aí a dúvida. Pois é. Então, se você tem um gráfico partido compacto grande o suficiente, ele não consegue ser representado como um conjunto de bolas no RN. O que é curioso por algumas razões. Uma delas é que isso meio que quer dizer que não tem muito a ver com polaridade, o fato dessas bolas, ou desses grafos poderem ou não serem representados no RN. Porque, por exemplo, e acho que também por que a gente está olhando para o KPP, esse não é o grafo mais simples que as pessoas usam, mas é porque Kn pertence a sigma, Kp pertence a sigma n, acho que para todo P e n. Tem que pensar se n igual a 1 pertence ou não. Mas para ver que, sei lá, K5 pertence a sigma 2, aquilo que você faz é você desenha 5 círculos concêntricos. E é isso aqui. Se você faz o grafo de interseção disso, você vai ter justamente K5. Então, acho que tem essa relação aí entre polaridade, que não é a mesma coisa que serem grafos de interseção de bolas em RN. Aí, né? Só que aí, bom, o jeito que. Como é que eles. Então tá bom. Então esse é o teorema 1, eu acho, esse artigo. E o jeito que eles demonstram esse teorema de alguma forma, eles tentam evitar essa construção aqui do K5. Então, o que está acontecendo aqui nessa construção do K5 é quando você desenha bolas com um centro muito próximo uma da outra, elas acabam tendo uma interseção meio grande, né? Se os dois centros são pertinhos umas das outras, elas acabam tendo uma interseção meio grande. E aí o jeito que você evita isso é definindo uma nova família aqui, que é a família, então, acho que pode ser uma definição, que é a família sigma n epsilon, que é o conjunto de grafos em sigma n, ou seja, grafos podem ser escritos como interseção de bolas em Rn, tais que essa interseção não é muito grande. Então, se você pegar o volume da interseção de uma bola BI, a interseção entre duas bolas BI e BJ, em que I e J são vértices de G, o volume dessa interseção tem que ser menor ou igual do que 1 menos epsilon vezes o volume da menor das bolas. 1 menos epsilon vezes o volume de, sei lá, PI. Para todo I, J em V de G. Então tá. Então agora a gente está considerando essa outra família, que é família de bolas, tal que elas... Então a gente está considerando essa outra família, que é, de novo, família de grafos de interseção de bolas. Duas bolas são adjacentes se elas se intersectam, só que agora você está proibindo que elas se intersectem demais. Então você está proibindo estruturas desse tipo. E aí, bom, acho que esse é o... Então, quando você faz isso, aquilo que eles mostram, que agora é o teorema 2 do artigo,
é que o número cromático de G é limitado por uma função f de n epsilon para todo G em sigma n epsilon. Então, quando você faz isso, você passa a proibir ter cliques muito grandes dentro dessa família. Isso é o segundo resultado. Na verdade, eles mostram uma coisa muito mais forte. Eles mostram que não só o número de cliques é limitado, mas o número cromático desses grafos ele também é limitado por f de n epsilon. Que é mais forte, porque o número cromático não é igual do que o número de clique de um grafo. Enfim, isso aí. Esses aqui são os dois principais resultados do artigo, termo 1 e termo 2. E, bom, eu podia, acho que, parar por aqui. Esse é um vídeo curtinho. Mas acho que eu quero conversar um pouco sobre como que eles mostram esses resultados. Show, então. Então, deixa eu adicionar uma página aqui e falar como é que faz isso. Então, tá bom. Justo. E para mostrar essas duas coisas, então, termo 1 e termo 2, aquilo que eles fazem é usar o seguinte lema, que é o lema principal, um dos lemas principais desse artigo, que é o seguinte. Se eu tenho uma família de bolas, seja B0 uma bola centrada no zero de raio 1, então B0 uma bola centrada no zero de raio 1, e se eu tenho, deixa eu criar aumentar isso aqui, se eu tenho um conjunto de bolas que intersectam esse meu B0, um conjunto muito grande de bolas que intersectam esse meu B0, e o raio de todas essas bolas é maior que o raio do meu B0. Então, coisas não continuam. Desenhar só menos uma aqui. Se eu tenho uma família de bolas que intersectam o B0 e o raio de todas é maior do que 1, então se eu tenho um conjunto B1 até B K, tal que o BI a bola de centro XI, raio RI, RI maior ou igual do que 1, e K é muito grande, então se eu tenho um conjunto de muitas bolas, K é maior ou igual do que uma função f de n epsilon, então a conclusão que eu chego é que dois casos podem acontecer. Primeiro dos casos, a função f que eu não defini ainda, mas então duas coisas podem acontecer. Se eu tenho muitas bolas que intersectam a minha bola B0, então existem índices P e Q de 1 até K, tal que, ou tais que, ou você vai ter que a minha bola 0 vai estar inteiramente contida em uma dessas bolas P, ou a segunda situação que pode acontecer de bola BP é que essas minhas duas bolas que intersectam o 0, elas vão ter uma interseção muito grande. Isso. Aqui é a bola BP e a bola BQ. Então, essas são as duas situações. E acho que, bom, perceba que nessas duas situações, e essa interseção muito grande BP interseção BQ, o volume disso é maior ou igual do que 1 menos epsilon, estritamente maior que 1 menos epsilon volume de BP.
Perfeito. Perfeito? Perfeito. Então essas são as duas situações. Então, lema não escrito, dado a bola B0 está na origem de raio 1, se você tem um conjunto muito grande de bolas, tal que cada uma dessas bolas intersectam, eu não escrevi isso, né? Agora eu entendi porque as pessoas são organizadas nessas coisas. BI, interseção, B0, no vazio. Nas condições, você tem várias bolas, todas elas intersectam a bola no raio 0. Muitas bolas, que é importante. Então, tem duas dessas bolas, P e Q, tais que ou uma dessas bolas, sem regionalidade P, cobre totalmente a nossa bola da origem, ou a interseção das duas bolas é muito grande. Então, 1 menos epsilon vezes a interseção total, vezes o tamanho da menor delas, que eu estou assumindo também de regionalidade, que é pp. O volume de interseção é maior do que o volume da menor delas. Nesse caso, área para R2. Justo. Então, esse aqui é o lema. Acho que a ideia de como é que você demonstra esse lema ideia de demonstração. Acho que qual que é o jeito bom aqui? Então, tudo que você faz é que primeiro você... então, você tem várias bolas. Você considera primeiro que uma dessas bolas... você considera um novo raio ao redor da sua bola de origem. Então, aqui tinha raio... Sua bola de origem tinha raio 1. Você considera um raio um pouco maior, que é o raio um pouco maior gama. E aí, deltinha. E aí você considera todos os centros das bolas que estão interessando você. Você tem muitas, então você tem aqui um monte de... que eu estou dizendo os centros das bolas. E aí você tem tantos centros. Um centro aqui dentro também, então... você tem tantos centros que no máximo... Você consegue mostrar que no máximo metade dos centros... no máximo. Metade dos centros estão... centros, que eu falei, eu defini essas bolas como sendo bola X e R. Então, no máximo, metade dos centros XY pertencem a essa nova bola de raio centrado no 0 e de raio delta. Justo. Porque, senão, você ia ter muitas bolas aqui dentro, e aí, no fim, você ia ter que duas delas iam estar tão pertinho umas das outras que a interseção delas já ia ser muito grande. E aí, acabava. Aí, porque a gente está assumindo que o nosso grafo G e aí você cai nesse caso aqui. Isso. Que a interseção delas é muito grande. Então, para que a interseção delas não seja tão grande, você tem que assumir que no máximo metade dos centros está nesse novo raio deltinha. Tá bom? Então agora que você assumiu isso, a gente está na situação que a gente tem nossa bola original aqui, o nosso raio um pouco maior ao redor dela, e agora você tem todas as outras bolas que estão aqui ao redor, vivendo ao redor dela, pelo menos metade delas. E como pelo menos metade delas está aqui do lado de fora, aqui que você consegue mostrar é que você consegue definir um ângulozinho aqui, delta, teta, isso, tal que duas dessas bolas estão dentro, se você considerar o raio entre elas e o centro, esse ângulo desse raio é no máximo teta, e aí você tem a propriedade que agora o seu desenho, você tem aqui o 0,
você tem aqui uma bola P, uma bola Q, um ponto P, um ponto Q, XP, né? Ponto XP, ponto XQ, tal que o ângulo formado entre XP, XQ e zero, esse é o θ aqui, θ pequeno, e além disso, a distância do XQ e a distância do XP até a origem é maior do que delta. Aqui está a distância delta. E aí, com essas propriedades, e usando o fato de que tanto a bola XP e a bola XQ intersectam a bola Q e a bola Q, ambas elas intersectam a bola zero. Usando todas essas propriedades, você consegue, com senos, cossenos, triângulos, essas coisas aí todas, mostrar que essas bolas PQ, a interseção delas é grande demais, ou uma delas cobre inteiramente a sua origem. Então é meio que isso aí. E é isso aí que eu vou criar a sua conclusão. Essa é meio que a ideia. Eu pulei muitas coisas, mas porque, bom, senos e cossenos não sei como que as pessoas conseguem isso, mas muito incrível. Parabéns pro Erdős, Chris e Gantz e Parsons, incríveis por fazerem senos e cossenos. Mas problemas um pouco mais técnicos aí, né? Não queria deixar tão longo, então não vou falar sobre eles. Mas basicamente isso acontece. Você tem tantas bolas que, bom, no máximo metade dos centros vai estar dentro desse novo círculo, e por causa disso, pelo menos metade vai estar fora, e como pelo menos metade está fora, você consegue usar, tipo, o caso dos pombos, e falar que tem duas delas que estão com um ângulo que satisfazem essas propriedades aqui, e demonstra o lema. Algo bem geométrico assim, mas foi divertido de ter lido. Então tá bom. Então agora a gente tem esse lema. Se eu tenho uma bola centrada na origem de raio 1, e eu tenho um tantão de outras bolas, tal que todas elas intersectam a minha bola de origem, todas elas têm raio maior do que 1, e é um montão. Então, existem P e Q, tais que ou os dois estão muito juntinhos, no artigo eles falam que as bolas P e Q são amigas, ou uma das bolas cobre inteiramente a sua bola. E agora, acho que a dúvida é, bom, só relembrar aqui os teoremas. Como é que a gente usa isso? Para tentar, talvez, mostrar os teoremas. E também é rapidinho, e acho que, sei lá, talvez você consiga ver como que esses lemas implicam os teoremas. Vamos ver aqui. Então, termo 2, eu vou mostrar aqui que o número cromático de todo o grafo de interseção de bolas bolas epsilon amigas, epsilon disjuntas, perdão, no Rn é limitado por uma função de n e epsilon. Como que eu faço isso? Bom, considera então que eu tenho um grafo G em gama n epsilon. Esse meu grafo, os vértices dele são um conjunto de bolas, P1 até B, número de vértices do grafo. E eu acho que considera um vértice vizinho, o vértice ou a bola B vizinho,
a bola de menor raio. Então, eu tenho meu grafo, deixa eu desenhar ele aqui. Deixa eu desenhar as bolas aqui. Então, vou pegar por cima, vai. Porque vai ser isso, no fim das contas. Tem meu grafo a ser desenhado, perfeito. Aqui, com mais outras bolas que existem pelo caminho aqui. Aquilo que eu fiz, eu chamei de V, aquela de menor centro. E aquilo que eu vou fazer é que eu vou pegar todas as minhas bolas e eu vou aplicar o lema lá de cima. Então eu vou shiftar elas tal que elas fiquem assim, tal que elas fiquem na origem. E além disso eu vou também escalonar elas tal que o centro tenha raio 1. E agora eu posso focar só no meu vizinho. Boa. Ignorar todo o resto, olhar só pra vizinhança. Aplicar o meu lema. Aplicar o meu lema. Que me diz que essa bola não pode ter muitas outras bolas intersectando ela. Então, porque se eu tivesse muitas, a gente ia cair em algum dos dois casos, em que ou a interseção é muito grande, o que não pode ser, porque a gente está no epsilon de juntas, ou uma delas cobre inteiramente a minha de origem, o que também não pode ser, porque, de novo, epsilon de juntas. Então, ela tem poucos vizinhos, significa que o grau de V é, no máximo, um F de N epsilon. E como o grau de V é no máximo F de N epsilon, aquilo que eu vou fazer é que eu vou mostrar que o número cromático de G é no máximo F de N epsilon mais 1. Vou chamar só de F, vai, pra facilitar a minha vida. No máximo F mais 1. E, bom, acho que a forma que você mostra isso é a de sempre. Então, considera o seu vértice V. Você sabe que ele tem um grau pequeno no meu grafo inteiro. Um grau no máximo F. Aquilo que eu vou fazer é que eu vou colorir G menos V usando no máximo F mais 1 cores. Então, colorindo aqui. Com até F mais 1 cores. E depois de ter colorido isso, eu vou olhar para o meu vértice V para definir a cor dele. Eu vou olhar para os meus vizinhos. Vamos dizer que eles viram cores 1, 2, 3, taranã. E no pior dos casos, eles viram todas cores diferentes, sempre em realidade 1, 2, 3 até F. E aí, para decidir, só que como eu estou usando F mais 1 cores, eu sempre tenho uma cor disponível para colorir esse meu vérticezinho V. E tá tudo bem. E isso. E esse é o argumento. E aí você mostra que o número cromático de G é no máximo mais 1, vai. Então tá. Uma função F de N epsilon. E isso, e é limitado. E, portanto, quando você impede as bolas de terem uma intenção muito grande, você acaba mostrando que o número cromático é limitado, e mais do que isso, o número de clique é limitado. E além disso, o número de clique é limitado, logo essas construções aqui não podem acontecer, isso não pode ter cliques muito grandes também. Nas suas bolas epsilon de juntas. Show. E, bom, só pra falar o último, a última coisa do vídeo, como que você mostra teorema 1? Vejamos. Então, teorema 1, que acho que o principal, eu não falei quase nada disso, é que KPP não pertence a gama N. Então, um grafo partido completo, se P é muito grande, então F de N, não consegue ser escrito como interseção de bolas no RN.
E como é que você mostra isso? Mais uma vez, usando lá o nosso lema. Deixa eu relembrar ele aqui. Então, mais uma vez, nosso lema. Se eu tenho uma bola centro 0, raio 1, eu tenho várias bolas ao redor dela. Tal que todas elas têm raio maior do que 1 e intersectam essa minha bola. Então, é aquilo que a gente faz. Então, você consegue achar duas bolas nessa vizinhança, tais que ou vão cobrir minha bola, ou a interseção entre duas delas vão ser muito grandes. E como é que você usa isso agora, para tentar mostrar esse teorema? Bom, você começa aqui com o seu KPP. Mais uma vez, G é o KPP, você consegue escrever ele como bolas B1 até BK. Nesse caso, K é até B tem mais P, né? São os números de vértices. No KPP tem todas as áreas entre os dois lados. Mais uma vez, vou olhar para a bola de menor raio, chamar de V. Olhar para a vizinhança de V. E aí, acho que o ponto aqui é que essa vizinhança, então, N de V é um conjunto dependente. O que significa, bom, se a gente olhar aqui de novo, que se eu fizer o mesmo truque, pega ele, escalona e manda para a origem e escalona, quando eu olhar para as bolas na vizinhança do meu V, para todas as bolas que intersectam, minha bola B0, eu não posso ter interseção entre nenhuma das duas bolas. Porque caso contrário, no meu grafo teria uma aresta se tivesse essa interseção aqui. Então, como isso não pode acontecer, já que eu tenho um grafo partido completo, essa vizinhança é literalmente um conjunto dependente. Então, acho que aquilo que você tem é que todas essas bolas, elas nunca se intersectam. Só que aí, se o tamanho dessa vizinhança for maior, bom, a gente sabe que o tamanho dessa vizinhança é P, e se P for maior do que esse F de N, aquilo que a gente conclui, bom, F de N meio, aquilo que a gente conclui é que, ou caso 1, a gente tem uma bola que cobre toda a origem, ou caso 2, a gente tem duas bolas cuja interseção é muito grande, no caso maior do que meio. O que maior do que meio do volume da menor bola. Só que ambos os casos não podem acontecer. O caso 2 não pode acontecer porque a gente está num conjunto dependente. E portanto a gente não pode ter interseções entre as bolas. Então esse aqui está cancelado. E o primeiro caso também não pode acontecer, porque, bom, se a gente tivesse uma bola que cobre inteiramente a minha bola B0 da origem, essa bola estaria intersectando com todas as outras que intersectam a minha bola da origem, o que também não pode acontecer, porque a vizinhança aqui é um conjunto independente. Então, também está proibido. Então, é meio que por isso que KPP não pertence ao gama N. E aqui, bom, eu usei meio para falar dessas coisas, mas podia ser qualquer epsilon, né? Entre 1 e 0, eu acho. Enfim. É isso aí. E aí, esses dois são os dois resultados que eles mostram. Tanto que gráfico partido completo grande o suficiente não pode ser descrito como interseção de bolas em RN, assim como a gente tentou fazer aqui com o K33 no R2 e não conseguiu. Isso, se você, mesmo se aumentar a dimensão, você ainda não consegue fazer bipartidos completos de tamanho arbitrário. E o segundo
é que assim que você proíbe interseções muito grandes, você também limita o número de clique ou o número cromático de todos os grafos que são interseções de bolas epsilon disjuntas ou epsilon em ligas. Eu devia ter usado esse termo ao longo do vídeo todo, epsilon em ligas. É isso aí, isso aí. Tamo junto.